Em seus passos, o que faria Jesus? Este livro é de Charles M. Sheldon. Estou muito feliz de poder compartilhar esse livro aqui com vocês. É o primeiro livro que nós vamos ler aqui nesse podcast. E era um livro que eu estava muito curiosa para poder ler. E nada melhor do que começar esse podcast com este livro, já que eu acredito que ele vai trazer uma mensagem muito poderosa para todos nós. Vamos lá para o capítulo 1. O capítulo 1 começa com um versículo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2:21. Era sexta-feira de manhã e o reverendo Henry Maxwell estava tentando terminar o seu sermão de domingo. Ele havia sido interrompido diversas vezes e estava ficando irritado à medida que a manhã ia passando. E o sermão progredia muito lentamente para um final satisfatório. Mary, chamou ele sua esposa, enquanto subia as escadas após a última interrupção. Se mais alguém aparecer procurando por mim, gostaria que você dissesse que estou muito ocupado e que a pessoa não deve entrar aqui a menos que seja algo muito importante. Sim, Henry. Porém, eu estou indo visitar o jardim de infância. Você terá a casa só para você. O pastor subiu ao escritório e fechou a porta. Pouco depois, ele ouviu sua esposa sair e então tudo ficou quieto. Ele se acomodou em sua mesa com um suspiro de alívio e começou a escrever. O seu texto para o sermão era 1 Pedro 2:21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele havia enfatizado na primeira parte do sermão a expiação como um sacrifício pessoal, chamando a atenção para o sofrimento de Jesus de diversas formas, tanto em sua vida quanto em sua morte. A seguir, ele passou a enfatizar a expiação pela perspectiva do exemplo, dando ilustrações da vida e dos ensinamentos de Jesus, para mostrar como a fé no Cristo ajudou a salvar os homens por causa do padrão ou do caráter que ele demonstrou para que imitassem. Ele estava agora no terceiro e último ponto, a necessidade de seguir Jesus em seu sacrifício e exemplo. Ele anotou 3 passos. Quais são eles? Ele anotou 3 passos. Quais são eles? Repeti de novo a frase que eu não li com a entonação correta. E estava prestes a enumerá-los, em ordem lógica, quando a campainha tocou novamente. Era uma daquelas campainhas mecânicas que tocava com um sino de relógio. Henry Maxwell levantou a cabeça e franziu um pouco a testa. Ele não fez nenhum movimento para atender a porta. Logo a campainha tocou novamente. Ele então se levantou e foi até uma das janelas que dava para a porta da frente. De lá, viu que um homem estava parado nos degraus. Era um jovem, muito mal vestido. Parece um pedinte, disse o pastor. Acho que vou ter que descer. E ele não terminou a frase, mas desceu e abriu a porta da frente. Houve aquele momento de pausa e silêncio, enquanto os 2 homens se encaravam. Então o jovem de aparência maltrapilha disse: Estou desempregado, senhor, e pensei que talvez você pudesse me ajudar a conseguir alguma coisa. Eu não sei de nada. Os empregos andam escassos, respondeu o pastor, já começando a fechar a porta. Eu não sabia, mas talvez você poderia me ajudar a contactar a ferrovia da cidade, ou o superintendente das oficinas, ou algo assim. Continuou o jovem, passando o chapéu desbotado de uma mão para a outra, nervosamente. Não adiantaria de nada, você vai ter que me desculpar. Estou muito ocupada esta manhã. Espero que você encontre algo. Sinto muito, mas não posso lhe dar algo para fazer aqui. Eu tenho apenas um cavalo e uma vaca, e faço o trabalho necessário eu mesmo. O reverendo Henry Maxwell fechou a porta e ouviu
o homem descer os degraus. Ao subir para o escritório, olhou pela janela e viu que o homem descia a rua lentamente, ainda segurando o chapéu nas mãos. Havia algo naquele homem, de figura tão abatida, desabrigada e abandonada, que o pastor hesitou por um momento enquanto olhava para ele. Então ele voltou para sua mesa e com um suspiro começou a escrever de onde havia parado. Ele não teve mais interrupções. E quando sua esposa chegou, 2 horas depois, o sermão estava finalizado. As folhas estavam espalhadas, as folhas que estavam espalhadas haviam sido reunidas, bem amarradas e colocadas sobre a Bíblia, prontas para o culto da manhã de domingo. Algo muito estranho aconteceu no jardim de infância esta manhã, Henry, disse sua esposa enquanto jantavam. Você sabe que eu fui com a senhora Brown visitar a escola, certo? Logo depois das brincadeiras, enquanto as crianças estavam nas mesas, a porta se abriu e um jovem entrou segurando um chapéu sujo com as 2 mãos. Ele se sentou perto da porta e não falou nada. Ele só olhou para as crianças. Era certamente um pedinte. E a senhora Ray e sua assistente, a senhora Kylie, a princípio ficaram um pouco assustadas, mas ele ficou ali, sentado, quietinho, e depois de alguns minutos, foi embora. Talvez ele estivesse cansado e quisesse descansar em algum lugar. O mesmo homem bateu aqui em casa, eu acho. Você disse que ele parecia um pedinte? Sim, todo cheio de poeira, com a roupa esfarrapada e parecendo um típico pedinte. Não tinha mais do que 30 ou 33 anos, eu diria. Então era o mesmo homem, disse o reverendo Henry Maxwell, pensativo. Você terminou o seu sermão, Henry? Sua esposa perguntou depois de uma pausa. Sim, tudo feito. Essa foi uma semana muito cheia para mim. Os 2 sermões deram muito trabalho. Eles serão apreciados por um grande público no domingo, eu espero, respondeu sua esposa, sorrindo. Sobre o que você vai pregar pela manhã? Sobre seguir a Cristo. Falarei a respeito da expiação, sob a perspectiva do sacrifício e do exemplo. E então mostrarei os passos necessários para seguir o seu sacrifício e o seu exemplo. Tenho certeza de que é um bom sermão. Espero que não chova no domingo. Tivemos muitos domingos de tempestade ultimamente. Sim, o público tem sido muito pequeno, já faz algum tempo. As pessoas não vão à igreja durante uma tempestade. O reverendo Henry Maxwell suspirou ao dizer isso. Ele estava pensando no cuidadoso e trabalhoso esforço que fizera na preparação de sermões para grandes audiências que não apareciam. Mas o domingo na cidade de Raymond amanheceu como um daqueles dias perfeitos que às vezes vem depois de longos períodos de vento, lama e chuva. O céu estava limpo e claro, sem qualquer sinal das recentes tempestades. E todos da congregação do Sr. Maxwell se preparavam para ir à igreja. Quando o culto começou, às 11 horas, o grande edifício estava cheio com o público das pessoas mais bem vestidas e agradáveis de Raymond. A primeira igreja de Raymond acreditava que era importante ter a melhor música que o dinheiro pudesse pagar. E o seu quarteto de cantores era uma fonte de grande prazer para a congregação nas manhãs de domingo. O louvor foi inspirador. Todas as músicas estavam de acordo com o assunto do sermão. E um dos hinos era uma elaborada adaptação à música mais moderna do antigo hino. Jesus, minha cruz, já tomei, tudo deixei para te seguir. Pouco antes do sermão, a soprano cantou um solo do conhecido hino. Aonde ele me guiar, eu o seguirei. Com ele irei, com ele sim, até o fim. Raquel Winslow estava muito bonita naquela manhã.
Quando se colocou em pé diante do painel de carvalho esculpido que estava significativamente marcado com os emblemas da cruz e da coroa, sua voz era ainda mais bonita que seu rosto, e isso significa muito. Havia um burburinho geral de expectativa na plateia quando ela se levantou. O Sr. Maxwell acomodou-se satisfeito atrás do púlpito. O canto de Raquel sempre o ajudava, e ele geralmente pedia que ela cantasse antes do sermão. Isso gerava uma certa inspiração dos sentimentos, o que tornava sua fala a seguir mais impactante. As pessoas diziam que nunca tinham ouvido um canto assim, nem mesmo na primeira igreja. Certamente, se não fosse um culto, seu solo teria sido vigorosamente aplaudido. O pastor até teve a impressão de que quando ela se sentou, houve uma tentativa de palmas na igreja. Ele chegou a se assustar com isso. Enquanto se levantava, porém, e colocava o seu sermão sobre a sua Bíblia, disse a si mesmo que estava enganado. Algo assim jamais aconteceria. Alguns momentos depois, ele já estava completamente absorto em seu sermão, e todo o resto já havia sido esquecido pelo prazer de sua pregação. Ninguém jamais acusou Henry de ser um pregador enfadonho. Pelo contrário, muitas vezes ele foi acusado de sensacionalismo. Não tanto por causa do que ele dizia, mas por sua maneira de dizer. Porém, a congregação da primeira igreja gostava, dava ao seu pregador e à sua igreja uma distinção que lhes agradava. Também era verdade que o pastor da primeira igreja adorava pregar. Ele raramente revezava. Ele ficava ansioso para subir no seu próprio púlpito quando chegava o domingo. Era aquela meia hora emocionante para ele, enquanto encarava uma igreja cheia de gente. Ele sabia que tinha uma audiência. Ele era particularmente sensível a variações na quantidade de público, pois nunca pregava muito bem para uma audiência pequena. O clima também definitivamente o afetava. Ele apresentava o seu melhor desempenho diante de uma audiência como aquela que o encarava naquele momento, exatamente em uma manhã como aquela. Ele sentia um brilho de satisfação enquanto seguia com a sua pregação. A igreja era a primeira da cidade. Tinha o melhor coro, uma membresia composta por pessoas importantes, representantes da riqueza, da sociedade e da inteligência de Raymond. Ele ia para o exterior em férias de 3 meses no verão e tinha as circunstâncias de seu pastorado, sua influência e sua posição como pastor da primeira igreja da cidade. Não se sabe ao certo como o reverendo Henry Maxwell imaginava que podia reconciliar essa forma de pensar com seu sermão. Mas à medida que se aproximava do final da pregação, ele percebia que havia tido todos aqueles sentimentos durante sua exposição. Eles haviam penetrado a substância de seus pensamentos. Mesmo que em poucos segundos ele estivesse consciente da definição de sua posição e suas emoções, como se houvesse feito um solilóquio, e sua fala partilhasse da emoção de profunda satisfação pessoal. O sermão foi interessante, cheio de frases marcantes. Elas chamariam muita atenção se estivessem impressas, enunciadas com a paixão de uma boa oratória dramática, mas que tinham o bom gosto de nunca ofender com suspeita de deboche ou declamação. Elas eram muito eficazes. Se o reverendo Henry, naquela manhã, se sentia satisfeito com as condições de seu pastorado, a primeira igreja também tinha um sentimento semelhante ao se alegrar com a presença daquele rosto e daquela figura erudita, refinada e um tanto marcante, pregando no púlpito com tamanha empolgação e sem qualquer daqueles maneirismos vulgares, ruidosos ou desagradáveis. De repente, em meio a esse perfeito acordo e harmonia entre o pregador e a audiência, houve uma interrupção muito notável. Seria difícil expressar a extensão do choque que ela causou.
Ela foi tão inesperada, tão totalmente contrária a qualquer pensamento de qualquer pessoa presente, que não ofereceu sequer espaço para discussão ou, naquele momento, para resistência. O sermão havia chegado ao fim. O Sr. Maxwell tinha acabado de fechar sua grande Bíblia sobre as páginas do manuscrito e estava prestes a se sentar enquanto o quarteto se preparava para levantar e cantar a música selecionada para o encerramento. Tudo por Jesus, tudo por Jesus. Todo o meu ser restaurado está. Quando toda a congregação se assustou com o som da voz de um homem que vinha dos fundos da igreja, de um dos assentos sob a galeria. No momento seguinte, a figura de um homem saiu da sombra e caminhou pelo corredor central. Antes que a congregação assustada pudesse entender o que estava acontecendo, o homem chegou até o espaço aberto que fica em frente ao púlpito e virou-se de frente para as pessoas. Tenho me perguntado desde que entrei aqui, foram as palavras que ele usou sob a galeria. E depois ele as repetiu. Se seria apropriado dizer algumas palavras no final do culto. Não estou bêbado e não estou louco. E sou perfeitamente inofensivo. Mas se eu morrer, como é muito provável que morra em alguns dias, quero ter a satisfação de saber que eu disse o que eu pensava em um lugar como este e diante deste tipo de multidão. Henry Maxwell não havia se sentado e agora permanecia de pé, apoiado em seu púlpito, olhando para o estranho. Era o homem que tinha ido à sua casa na sexta-feira anterior, o mesmo jovem, cheio de poeira, com a roupa esfarrapada e parecendo um pedite. Ele segurava o chapéu, desbotado com as duas mãos. Parecia ser um gesto favorito. Ele não tinha feito a barba e seu cabelo estava descabelado e emaranhado. É de se duvidar que alguém assim já tenha confrontado a primeira igreja dentro do templo. Era toleravelmente comum ter esse tipo de humanidade na rua, em torno das lojas, da ferrovia, vagando para cima e para baixo na avenida, mas ninguém nunca havia sonhado com um incidente como esse tão próximo. Não havia nada ofensivo no comportamento ou no tom daquele homem. Ele não estava exaltado e falava com uma voz baixa e distinta. O Sr. Maxwell estava consciente que, quando permanecia ali parado, em um estado de estupefação com o evento, de alguma forma a ação daquele homem o lembrava de uma pessoa sonâmbula que ele tinha visto uma vez, andando e falando enquanto dormia. Ninguém fez movimento algum para deter o estranho ou interrompê-lo, de alguma forma. Talvez o choque inicial do momento em que ele surgiu tenha se transformado em uma genuína perplexidade sobre o que era melhor fazer. De qualquer forma, ele continuou como se não tivesse pensado na interrupção ou no elemento em comum que havia introduzido no decoro do culto da primeira igreja. Enquanto ele falava, o pastor permanecia no púlpito. O seu rosto ficava cada vez mais pálido e triste, mas ele não fez nenhum movimento para detê-lo, e as pessoas ficaram em absoluto silêncio. Não se ouvia sequer uma respiração. Um outro rosto de Raquel Winslow, do coral, olhava fixamente para a figura esfarrapada, com o chapéu desbotado. O rosto dela era marcante em qualquer circunstância. Sob a pressão do presente incidente inédito, seu semblante era tão pessoalmente distinto como se tivesse sido emoldurado pelo fogo. Não sou um pedinte comum, embora não conheça nenhum ensinamento de Jesus que torne um tipo de pedinte menos digno da salvação do que o outro. Vocês conhecem? Ele fez a pergunta tão naturalmente como se toda a congregação fosse uma pequena classe bíblica. Ele parou por um momento e tossiu dolorosamente, e então continuou. Perdi meu emprego há 10 meses. Trabalho com impressão. Sou profissional. As novas máquinas de linotipo são belíssimas invenções, mas conheço 6 homens que se mataram no último ano
por causa delas. Claro que eu não culpo os jornais por adquirirem as novas máquinas. Porém, ao mesmo tempo, o que um homem como eu pode fazer? Eu só aprendi um ofício e é isso. É tudo que eu sei fazer. Eu vaguei por todo o país tentando encontrar algo. Há muitos outros como eu. Não estou reclamando, estou apenas relatando fatos. Mas eu fiquei pensando enquanto estava sentado lá embaixo da galeria. Se o que vocês chamam de seguir Jesus é o mesmo que ele ensinou. O que ele quis dizer quando falou siga-me? O pastor falou. Nesse momento ele se virou e olhou para o púlpito. O pastor falou. Nesse momento ele se virou e olhou para o púlpito. Que é necessário que o discípulo de Jesus siga seus passos, e ele disse que os passos são obediência, fé, amor, imitação. Mas eu não ouvi explicar exatamente o que ele quis dizer com isso, especialmente o último passo. O que vocês cristãos querem dizer com seguir os passos de Jesus? Tenho vagado por essa cidade há 3 dias tentando encontrar um emprego, e em todo esse tempo não recebi uma palavra de simpatia ou conforto, exceto do seu pastor aqui, que disse que sentia muito por mim e esperava que eu encontrasse um emprego em algum lugar. Suponho que seja porque vocês estão tão acostumados àqueles pedintes profissionais que só querem se aproveitar que perderam interesse por qualquer outro tipo. Não estou culpando ninguém, estou apenas relatando. Não estou culpando ninguém, estou apenas relatando fatos. Claro, eu entendo que vocês não podem interromper seus afazeres para procurar empregos para outras pessoas como eu. Não estou pedindo isso, mas o que me deixa intrigado é o que significa seguir a Jesus. O que vocês querem dizer quando cantam eu o seguirei, com ele irei, com ele sim, até o fim? Vocês sabem dizer que estão sofrendo e negando a si mesmos e tentando salvar a humanidade perdida e aflita, assim como eu entendo que Jesus fez? O que vocês querem dizer com isso? Eu conheço muito bem o lado difícil das coisas. Eu entendo que há mais de 500 homens nessa cidade na minha situação. A maioria deles tem família. Minha esposa morreu há 4 meses. Estou feliz que ela está livre de todos os problemas agora. Minha filha pequena vai ficar com a família de outro homem que trabalha com impressão, até eu encontrar um emprego. De certo modo, eu fico intrigado quando vejo tantos cristãos vivendo no luxo e cantando Jesus, minha cruz já tomei, tudo deixei para te seguir, e lembro como minha esposa morreu em um cortiço na cidade de Nova York, sufocando, sem ar e pedindo a Deus que levasse a nossa menina também. Claro que não espero que vocês possam salvar a todos que morrem de fome, desnutrição e por causa do ar de cortiço. Mas o que significa seguir a Jesus? Eu entendo que os cristãos são donos de muito desses cortiços. Um membro de uma igreja era o dono daquele onde a minha esposa morreu. E eu me perguntei se seguir Jesus até o fim era verdade no caso dele. Eu ouvi algumas pessoas cantando em uma reunião de oração da igreja outra noite. Tudo por Jesus, tudo por Jesus. Todo o meu ser restaurado está. Todos os pensamentos e minhas ações, todos os dias, cada hora de viver. E fiquei me perguntando, enquanto estava sentado nos degraus do lado de fora, o que exatamente eles queriam dizer com isso. Tenho a impressão de que há muitos problemas no mundo que talvez não existiriam se todas as pessoas que cantam essas canções realmente as vivessem. Talvez eu não entenda, mas o que Jesus faria? É isso que você quer dizer com seguir os seus passos? Às vezes me parece que as pessoas nas grandes igrejas têm boas roupas e boas casas para morar e dinheiro para gastar com luxos e podem viajar nas férias de verão e tudo mais, enquanto as pessoas fora das igrejas, milhares delas morrem em cortiços, andam pelas ruas e em busca de empregos e nunca têm um piano ou um quadro em casa, e crescem na miséria, na embriaguez e no pecado. O homem de repente deu uma guinada estranha,
na direção da mesa onde estavam os elementos da Santa Ceia e colocou uma mão suja sobre ela. Seu chapéu caiu sobre o tapete a seus pés. Uma agitação percorreu a congregação. O Dr. West ameaçou se levantar do seu banco, mas o silêncio ainda não fora quebrado por qualquer voz ou movimento digno de menção na congregação. O homem passou a outra mão pelos olhos e então, sem qualquer aviso, caiu pesadamente de cara no chão, com o corpo esticado no corredor. Então Maxwell falou: "Consideramos o culto encerrado." Desceu para a escada do púlpito e, antes de qualquer outra pessoa, ajoelhou-se ao lado do corpo prostrado. O público se levantou no mesmo instante e os corredores ficaram cheios. O Dr. West anunciou que o homem estava vivo. Ele havia desmaiado. "Algum problema cardíaco", o doutor também murmurou enquanto ajudava a carregar o homem para o gabinete pastoral. E esse foi o primeiro capítulo do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus?